Muito bom dia, terça-feira, dia 22 de março. Bom dia para você que está aí acompanhando o nosso canal devocional, né? Que teve antes, muito bom. E para continuar aqui nossos temas, né? Que tem edificado a vida de tantas pessoas, graças a Deus, apesar de nós, né? Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de bipolaridade. É isso mesmo, muitas vezes ele acontece e a gente nem imagina que seja esse transtorno de bipolaridade. E muitas coisas acontecem. Ou a gente acha que bipolaridade é quando fica de repente assim, ou muito triste, ou muito raivoso, ou a gente acha que não tem, que é uma coisa tão distante de nós e a gente nem imagina que seja tão mais próximo do que a gente imagina. Enfim, nós vamos conversar sobre esse tema e também, como é ao vivo, né, tem um espaço para você escrever aqui embaixo, suas perguntas, sua participação. Quero saber de onde você está. Aqui em São Paulo, vou te falar, começou aquele ventinho gostoso de inverno, assim, que é uma mistura de Campos do Jordão com, né, com aquele solzinho querendo dar as caras, assim, tímido. Tá muito gostoso aqui em São Paulo. Fala de onde você está falando, também como que tá aí. Eu amo essa variedade, né, do nosso Brasil. Então, conta pra gente onde você tá. E tem gente fora do Brasil também assistindo, pode falar também. E, gente, aproveita para mandar sua pergunta. Manda para pessoas que você acha que pode edificar, que você acha que pode estar passando por algum transtorno, algum problema, que pode se identificar com isso. Isso pode mudar a vida de alguém, gente. É sério. Eu assisti um filme outro dia de uma menina que ela tinha transtorno bipolar e ela era agitada, de repente ficava triste, acelerada e tal. De repente ela começou a dar cuidado, dar atenção para isso, né, e cuidar disso, e a vida dela foi transformada. Deus usa conselheiros, Deus usa médicos, né? Enfim, vamos falar desse assunto hoje. Temos uma profissional, né, Giovana Garuti, daqui a pouco vai falar conosco. Eu já apresento a Giovana para você e também ela vai tirar todas as nossas dúvidas porque ela é profissional da área, tá bom? Antes, vamos lá, que eu quero falar que o transtorno bipolar, ele não significa simplesmente que o humor das pessoas passa de feliz a zangado, ou mesmo apenas de feliz para triste em curto período de tempo, como sugerem muitos usos populares, né, desse termo. Embora uma análise precisa do transtorno bipolar envolva diferenciar entre bipolar 1 e bipolar 2, a coisa mais importante a ser observada é a presença de um episódio maníaco, de mania, né? A mania é a característica definida do transtorno bipolar e precisa ser compreendida com precisão. Envolve um humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. E alguns exemplos de sintomas experimentados durante esses episódios maníacos incluem uma autoestima inflada, uma diminuição da necessidade de sono, ser mais falante do que o habitual, experimentar pensamentos acelerados, um aumento na atividade direcionada a objetivos, distração e um envolvimento excessivo em atividades prazerosas, que pode ser perigoso ou ter consequências dolorosas. Se você notar esses sintomas em você ou em alguém que você ama, não hesite em entrar em contato com seu médico ou conversar com um conselheiro cristão o mais rápido possível. E, como eu falei, prepare a sua pergunta, porque o transtorno bipolar pode ser mais comum do que você imagina, tá bom? Esse vai ser o nosso tema tratado aqui no Manhã IPP. E eu quero lembrar você que está nos assistindo pelo YouTube que se você não conseguir assistir pela telinha do YouTube, que se você tirar da tela para de rodar, né? Você pode ouvir pela Rádio Pinheiros. É uma web rádio gratuita que você pode baixar na sua lojinha, na Apple Store ou no Google Play, tá bom? Você pode baixar aí, fechar o celular e continuar ouvindo, que o programa é transmitido ao vivo aqui. Todos os programas ao vivo são transmitidos pela Rádio Pinheiros. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo sobre a Rádio Pinheiros para você visualizar lá a carinha da nossa rádio. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPPTV,
e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Olha aí, tá vendo? Tá prontinho aí pra você, muita música cristã que você nem imagina que exista por aí, você vai gostar muito. Tem muitos ouvintes que se dá um probleminha lá de parar, dá uma pausinha, já manda um e-mail lá pra gente, cadê a rádio parou? É, desse jeito, é muito gostoso. E então escuta lá que a gente tá sempre cuidando da rádio para que você seja edificado, tá bom? Bota lá na lojinha Rádio Pinheiros e baixa aí e ouve também o nosso programa aqui ao vivo, né? Olha só, quero compartilhar contigo o versículo de Marcos 16:15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, para a gente refletir nessa manhã, né, sobre um versículo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Muito bom, né? Para a gente dar uma pensadinha aí num versículo. E a gente tem essa missão todos os dias, né? Todos os dias, fica prestando atenção que acho que você encontra alguém que você pode levar uma palavra de Deus para essa pessoa. Inclusive na internet, por isso vamos lá aos nossos stories que edificam. Os stories que chamam a nossa atenção, a gente publica aqui para edificar a vida de alguém, pode ser a sua. A Ana.Stout postou, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Olha aí, é uma repostagem do Labri Brasil, essa página incrível, e continua a postagem, né? Pode seguir o Labri Brasil, arrastar para o lado lá, né? Que fala que em momentos de profundas dificuldades ou incertezas podemos nos perguntar de onde vem o meu socorro. E aí a Ana Stout postou, né, uma postagem do Labri Brasil, que também é uma página incrível. Então pode seguir a Ana.Stout e também o Labri Brasil, que tem postagens incríveis. Obrigada, Ana, gostamos e compartilhamos aqui no IPP TV, no Manhã IPP. E a outra postagem é do Samuel Lopes, _Samuel R., que ele colocou lá um trecho da Bíblia e escreveu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lá um versículo de João 10:27, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O versículo do Samuel Terra trabalhou aqui com a gente, Lopes _Samuel R. Muito obrigado, Samuel e Ana, por edificarem nossas vidas, e a gente compartilha aqui, né, para edificar a vida de outras pessoas. Aproveitando para dizer para você, segue lá o Manhã PP, @manhãpp, que a gente segue de volta e a gente faz essa comunicação aqui, tá bom? E vamos lá para notícias, uma provinha do Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar depois do Manhã EPP aqui e traz somente notícias do bem para você ficar leve e informado, né? Vamos lá. São muitas as dúvidas do contribuinte na hora de declarar o imposto de renda. O Notícias do Bem preparou uma reportagem com dicas práticas para evitar os erros mais comuns. Seja por falta de atenção, documentação incompleta ou erros na hora do preenchimento, uma das obrigações mais tradicionais da maioria dos brasileiros no início do ano pode acabar em dor de cabeça. Em vez de receber restituição, o contribuinte pode ser obrigado a refazer a declaração do imposto de renda da pessoa física e ainda ter que prestar contas a mais. Nos casos mais graves, a Receita Federal pode cobrar uma multa de até 75% do imposto devido. No ano passado, mais de 869 mil contribuintes caíram na malha fina. O principal motivo foi a omissão de rendimentos, com 41% das ocorrências
seguido por falta de comprovação de dedução. Por conta disso, o prazo de entrega vai até 29 de abril e não dá para deixar para a última hora. Se você está dentro do parâmetro do governo, recebeu mais de 28.500 no ano, recebeu doação acima de 40 mil, tem patrimônio acima de 300 mil, você tem que entregar imposto de renda. Então, não deixe para a última hora de entregar seu imposto de renda. Já entregue agora. A gente já começou desde o dia 7, esse ano atrasou um pouco, né? Começou dia 7 de março e a gente tem até o dia 29 de abril. Obviamente, você pode entregar dentro desse prazo, não tem problema nenhum. Mas a minha orientação, como dos especialistas, é: se você tem uma obrigação para com o governo, então já o cumpra o quanto antes, que não vai mudar em nada a sua vida, você vai ter que entregar. A declaração pré-preenchida da Receita é uma novidade neste ano, em que o IR completa um século. Ela pode ajudar na diminuição de erros e de omissões. Nesse modelo, o contribuinte recebe um formulário com dados de declarações já enviadas por empresas, instituições financeiras, imobiliárias e médicos, cabendo apenas conferir os dados. Todo o processo é feito no Centro Virtual de Atendimento da Receita. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.500 no ano passado é obrigado a declarar. E atenção, o auxílio emergencial também é considerado rendimento tributável. Também terão que declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve em qualquer mês de 2021 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, ou teve receita bruta com valor superior a R$ 142 mil em atividade rural, também tem que prestar contas quem tinha até 31 de dezembro de 2021 a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua de valor total superior a R$ 300 mil, e quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. As pessoas trabalharam 1, 2 meses em um lugar, depois ficaram mais 6, 7, 8 meses em outro lugar, esquece de pegar todos os informes de rendimento. Pega da última empresa só que ele esteve. Só que ele passou, às vezes, por 1, 2 empresas naquele ano, 2, 3 empresas, quer dizer, e naquele ano, e ele esquece de pegar o informe das outras empresas. E aí ele declara só a última. E aí depois ele cai na malha, porque não declarou tudo que ele recebeu. Às vezes faz resgates, muitas pessoas que fazem resgate de previdência privada, esquecem de lançar esses resgates que são obrigatórios, porque tem imposto retido. Então, muitas pessoas erram nas suas despesas médicas, despesas escolares. Então, acontece muito esses erros, infelizmente. Sempre guarde seus recibos de pagamento, tudo que você fez, está fazendo um tratamento muito caro e vai precisar lançar o seu imposto de renda, guarde todos os documentos. Oriento sempre a fazer depósito bancário, pagamento em cartão, guardar todos os comprovantes para que, numa fiscalização do governo para contigo, para com o seu imposto de renda, que você caia na malha, você tenha todos os comprovantes, notas fiscais, cheque que você pagou, contra-cheque, tenha tudo para provar que você teve aquele gasto. Olha aí, muito bom, né? Tem que ficar ligadinho. E se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Confira o roteiro dessa viagem incrível nesse vídeo.
dá vontade de entrar nesse vídeo, andar por essas ruas, fazer essas visitas? Pois é. Se você quiser, se for a vontade de Deus para sua vida, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com o reverendo Arival Dias Casemiro, e anote os telefones para você tirar quaisquer dúvidas, tá? Ó, 011 99651 3613 ou 15 99 155 5122, tá bom? E vamos lá para um pouquinho mais de notícias. O número de empregos formais e informais cresceu 5,5% no estado de São Paulo no ano passado, segundo o SEAD. E os setores de serviço e comércio foram responsáveis por esse crescimento. Confira agora nessa reportagem. A Érica estava procurando o primeiro emprego há 1 ano. Enviou o currículo para muitas empresas, mas os resultados sempre eram negativos. Um processo desanimador. Esse tempo, assim, foi um tempo de, triste. Eu fiquei meio triste, eu fiquei nossa, eu gostaria muito, eu acho que eu preciso. Mas foi um tempo, de tentar procurar, tentar ver alguma coisa, tentando fazer o que eu conseguia, né? Mas depois de muito esforço, conseguiu um emprego como consultora de produtos estéticos em uma clínica. Eu consegui esse emprego porque uma prima minha, ela também foi nova nesse emprego, e aí a chefe estava precisando de uma pessoa exatamente para o mesmo cargo. E aí ela me indicou e eu consegui por indicação dela. Ela me apresentou, ela gostou e agora eu estou trabalhando lá. A Érica faz parte de uma estatística positiva. A Fundação SEAD, o Sistema Estadual de Análise de Dados, apontou o crescimento de 5,5% no número de empregos formais e informais em 2021 no estado de São Paulo. A taxa de desocupação caiu de 14,1% para 13,4% em relação a 2020. Segundo o levantamento do IBGE, o total de ocupados foi estimado em 21,9 milhões de pessoas no ano passado, com expansão nos serviços domésticos, construção, indústria de transformação, comércio e serviços. Para esse economista, o resultado indica o começo da retomada econômica. Essa redução do desemprego vem principalmente apoiada aí no ingresso de recursos financeiros no final do ano, o crescimento do setor de serviços e o começo da recuperação do ciclo produtivo. É a economia voltando a girar, e ela começa a girar por São Paulo. Já no país, a taxa de desemprego ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro desse ano. O resultado é o menor para o período desde 2016, quando a marca foi de 9,6%. A população ocupada no país chegou a 95,4 milhões. O principal setor que favoreceu a expansão do mercado de trabalho foi a indústria automobilística. Também em linha com os números do SEAD, os números da PNAD contínua divulgados pelo IBGE também mostram uma recuperação das posições de trabalho, principalmente por conta do reabastecimento da cadeia produtiva da indústria automobilística, que impulsiona uma grande cadeia de trabalhadores e de posições aí, onde a gente tem agora a retomada e, se Deus quiser, o crescimento da economia para 2022. Depois do Manhã EPP, tem mais notícias para você. Até rimou, né? Notícias do Bem com Roberto Quirino, Tainá Félix. Aqui é só uma provinha para você experimentar um pouquinho do Notícias do Bem e ver como é gostoso. E você sai bem do jornal, né? Diferente de outros que eu tentei assistir outro dia. Minha gente, não é porque a gente tem um jornal do bem aqui não, mas é porque realmente não consegui assistir todo. Enfim, tá aí para você. Sonhou com um jornal que te deixasse bem e informado? Tá aí, Notícias do Bem para você, tá bom? Quero aproveitar e dizer para você, se inscreve aqui nesse número, se inscreve aqui no canal para aumentar esse número e também pede para mais pessoas se inscreverem, porque nosso objetivo é chegar a 1 milhão de inscritos, para que possamos alcançar mais vidas. A gente tem recebido feedbacks de pessoas que têm
tendo a vida transformada através do conteúdo da IPP-TV, e isso é uma bênção, isso é Deus fazendo apesar de nós. Então se inscreve nesse canal, se inscreve, né, compartilha para aumentar esse numerinho, incentiva as pessoas a se inscreverem para a gente conseguir chegar, tá bom? É para mais pessoas que você está fazendo, não é para nós, né, mas é para alcançar vidas, tá bom? E vamos lá conversar com a Giovana Garuti, a nossa médica, doutora, que vai falar sobre transtorno bipolar. Ela nasceu em Belém, no Pará, né? Onde morou até os 15 anos e veio para São Paulo com a mãe e o padrasto, porque ele veio estudar psiquiatria, né? E aos 16 anos, gente, ela entrou em psicologia no Mackenzie, tem especialização em terapia cognitivo-comportamental. É cristã da Igreja Presbiteriana da Lapa e casada há 7 meses. A gente tá pau a pau, né? Porque eu tô há 5, ela tá há 7. Muito bom, né? A Giovana, com essa carinha de menina, é muito inteligente e vai falar com a gente hoje sobre transtorno bipolar. Eu quero dar bom dia para a Giovana, já agradecendo por você estar aqui no nosso programa, vir conversar com a gente desse assunto tão importante, né, Giovana? Bom dia, minha linda. Bom dia, Lígia. Agradeço esse espaço para a gente falar um pouco mais sobre saúde mental, que é tão importante, tantas pessoas estão precisando ouvir mais sobre isso, então com certeza vai ser um prazer. Essa menina linda, né? Gente do céu, inteligente pra caramba. E esse transtorno bipolar, né, Giovana? É comum muita gente não saber o que é ou o que tem também? Sim. A questão do transtorno bipolar é porque muitas vezes a pessoa está com humor que a gente chama de eutímico, que ele está estável, ele não está nem lá em cima, nem lá embaixo, então a pessoa está saudável. E aí, de repente, ela tem uma crise de mania ou hipomania. A mania, nesse caso, não é no sentido de costume, né? Eu tenho uma mania, não. Mania na psiquiatria e psicologia tem a ver com euforia. Então, ela está bem e aí ela tem uma crise de mania, uma crise de euforia. E aí isso caracteriza o transtorno bipolar. E essa crise de euforia, ela pode ser tanto para alegria ou para aceleração ou para tristeza? Como é que caracteriza essa euforia? Para tristeza, não. Mas geralmente ela está relacionada a um senso de grandiosidade ou uma ideia, uma autoconfiança muito grande. Comportamentos que normalmente essa pessoa não faria quando ela está com aquele humor estável, de repente ela começa a fazer. E aí você percebe que, opa, essa pessoa não está agindo como ela agia antes, então é alegria, é pensamento muito acelerado. A gente está conversando sobre uma coisa, de repente ela traz uma outra ideia, atropela a fala. Então isso é uma característica dessa euforia. Tem mais outras características do transtorno bipolar? Sim. O bipolar, ele tem 2 polos, né? Como diz esse nome. Então, a euforia, que é o estado de mania, e a depressão, que é o estado da tristeza profunda, o desânimo, coisas que ela gostava de fazer antes, agora ela já não faz mais. E esse estado de depressão, ele ocorre geralmente 60% das vezes logo após o estado de euforia. Então, ela faz várias coisas que antes ela não fazia e ela se dá conta de tudo aquilo que ela está fazendo. E ela entra num estado mais depressivo, né? O que é muito perigoso, porque quando entra nesse estado depressivo, pode ter um risco de suicídio e por isso tem esses 2 polos, né? Que são bem extremos. E você já está atendendo? Já estou atendendo. Começou a pandemia, eu comecei a atender. Então, foi um crescimento, assim, acelerado, digamos assim. E Giovana, o que mais te assusta, doutor, ou mais te pressiona, assim, de casos de pessoas que não sabem que tem e como que você identifica? Como que é para identificar esses casos, assim? As pessoas que não sabem que tem, acham que é normal, como que funciona isso? Geralmente, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela vai procurar a terapia ou no consultório médico, né, na psiquiatria, quando é a gota d'água. Ou alguém vem falar para ela, vai procurar ajuda, né? É difícil identificar esse transtorno, como eu te falei. Durante um longo período, a pessoa ela fica bem, fica estável, né? E é um transtorno que se confunde muito com outros transtornos. Então, por exemplo,
o transtorno bipolar, ele tem essa característica da euforia, que gera uma impulsividade, uma falta de inibir, né, os controles, os estímulos. E isso também é uma característica, por exemplo, de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção. Então, muitas vezes a pessoa pensa, eu tenho déficit de atenção, porque eu vi lá no Instagram que impulsividade ou hiperatividade é uma característica. Mas, na verdade, essa pessoa pode ter um outro transtorno. Por isso, a importância de um acompanhamento profissional. E qual a diferença do transtorno bipolar para o déficit de atenção? Como diferenciar um do outro? O déficit de atenção, ele tem a hiperatividade, tem a impulsividade, assim como o transtorno bipolar. Só que o transtorno bipolar, o que mais marca é essa crise da mania. O transtorno de déficit de atenção, ele é frequente, né? Ele tem uma frequência nos transtornos, nos sinais. A bipolaridade não. Ela vai ter sempre esse gráfico de que tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo, e ele vai dando sinais aos poucos, né? Mas quando vem, é como se fosse aquele ataque, assim, aquela crise, aquele episódio. O déficit de atenção, não. Ele é frequente, ele é constante. Nossa, e doutora, tem muitos casos hoje que a gente está entendendo que as pessoas estão se autodiagnosticando. Por que é perigoso se autodiagnosticar? Certo. É perigoso porque o tratamento ele é diferente. Então você imagina que eu acho que eu tenho depressão. E eu vou tomar um remédio para a depressão. O remédio para a depressão, por exemplo, ele pode, dependendo do remédio, gatilhar uma crise de hipomania ou de mania, no caso da bipolaridade. Então, se eu estou tomando um remédio que deveria ajudar na depressão, eu estou indo para um outro lado da bipolaridade. O remédio para déficit de atenção, ele é totalmente diferente. E vai gerar sintomas, sentimentos, emoções totalmente diferentes. Na terapia, que é a área que eu trabalho, né, com psicoterapia, o manejo desse transtorno também é totalmente diferente, porque ele está mais relacionado a essas fases, essas mudanças, do que como seria num transtorno de déficit de atenção ou depressão. E, doutora, nesses casos, procura direto o psiquiatra ou é importante antes ir na psicóloga? Ou antes até, nós que somos cristãs, né, o aconselhamento bíblico. Até vamos conversar um pouco disso para entender um pouco, porque sempre tem aquela disputa, né? Sempre tem as pessoas... Depois a gente entra nessa questão, vamos lá. Psicólogo, psiquiatra primeiro, quando for para um tratamento com acompanhamento médico. Se você chegar no meu consultório, eu vou te mandar para o psiquiatra. Se você chegar no psiquiatra, ele vai te mandar para o meu consultório. É um trabalho multidisciplinar e é extremamente importante que seja feito em conjunto, porque o remédio vai ajudar a criar pontes, conexões que o teu cérebro normalmente não faria sem a medicação, e a terapia vai ajudar na flexibilização cognitiva. Então, assim, se você tem uma dificuldade, se você se identifica com algum transtorno, procure ou médico ou psicóloga, porque daí os dois vão te avaliar e vão te encaminhar, né? Mas é muito importante que seja um tratamento em conjunto. E, doutora, tem essas questões que algumas pessoas, por exemplo, identificam comportamentos assim, como a gente falou agora, e não precisa de tratamento médico, acompanhamento de psiquiatra, que é bem leve. Existe isso? Que pode ser tratado com um aconselhamento bíblico, por exemplo, que não chega a ser talvez um transtorno, vamos dizer assim, ou que pode beirar um transtorno? Existe? Vamos pensar na definição de transtorno. Boa. Transtorno é algo que vai te causar um problema. Então, se eu estou no meu trabalho e, de repente, eu começo a me envolver em projetos que eu não me envolveria, começo a ter atitudes, irritabilidade que você comentou, falo com o chefe de um jeito que eu não falaria. E aí isso é uma das características do transtorno bipolar. Bom, se você está tendo um problema com isso, você precisa procurar ajuda. Então, onde que chega o ponto de eu preciso procurar terapia ou a psiquiatria? Se você está sendo funcional nas suas atividades ou não.
Se você está tendo prejuízos por conta desse transtorno, aí você tem que procurar ajuda. Olha, bom termômetro, né? Bom termômetro. E muitas pessoas têm medo, aquela pergunta que não quer calar, né? De tomar remédios, né, doutora? E como eu assisti um filme outro dia, esqueci o nome do filme, tomara que eu lembre, mas era uma menina que ela tinha transtorno bipolar e a vida dela ela não conseguia ter paz e incomodava as pessoas que estavam à volta dela, né? E depois que ela começou um tratamento, se tratar, a vida dela foi transformada, ela conseguiu cuidar dos filhos, mudou completamente, né, assim. E é informativo aquele filme, eu gostei muito, assim. E muitas pessoas têm medo de tomar remédio, né? É algo que não precisa ter esse medo todo, né? Por que existe esse medo com relação aos transtornos psicológicos, psiquiátricos, mas não existe esse medo para outras condições médicas? A gente tem que pensar o que significa para essa pessoa tomar o remédio. Por que você tem medo de quê? Vamos entender como esse remédio age? Uma das formas de lidar com esse medo é saber como ele funciona. Ele vai no caso do transtorno bipolar, né? Vai estabilizar o humor. Então, como que funciona esse estabilizador de humor? Às vezes a pessoa tem a ideia de que, nossa, eu não vou ser mais eu mesma, eu vou perder. Quando ela está na euforia, ela se acha muito criativa, muito grandiosa. Então, ela pode pensar, nossa, será que eu vou perder a minha criatividade? Será que eu vou perder a minha fala? Enfim, outras funções executivas, né? E aí, a medicação, você tendo um acompanhamento médico frequente, o médico vai te explicar como que esse remédio vai agir e como que ele pode ser importante para te ajudar. Eu sou criativa, mas eu vou pulando de trabalho em trabalho. O remédio vai te ajudar a conter essa impulsividade. Você mantém a criatividade, mas contém a impulsividade, por exemplo. E doutora, o corpo não produz esses... Eu estou fazendo perguntas que eu não sei do caso, não estudo, tá? Vou aproveitar para tirar a dúvida talvez de você que está aí do outro lado. O corpo não produz essas... Por que acontece essa falta de produção de adrenalina, de endorfina? O que acontece? Como que é o processo da bipolaridade quimicamente falando no corpo? Ele para de produzir ou são consequências do que a gente viveu? De onde surge a bipolaridade? O transtorno bipolar, ele é um transtorno genético. Então, se existe alguém na família que tem algum caso, não necessariamente de bipolaridade, mas às vezes uma esquizofrenia ou uma depressão, que são inclusive os transtornos que estão entre a bipolaridade, a esquizofrenia e a depressão, você já pode ter um sinal de alerta. Talvez eu tenha uma vulnerabilidade biológica para desenvolver esse transtorno. Significa que eu vou ter? Não. Existem gatilhos que vão disparar esse transtorno. Por exemplo, uma redução do sono. Então, a pessoa está num trabalho que ela não consegue descansar, ela entra num burnout, né? Numa dificuldade de descansar. Aquilo vai disparar nela a vulnerabilidade que ela já tem, uma vulnerabilidade biológica. Então, é uma junção de fatores. Sim, o corpo produz aquilo que a gente precisa, mas muitas vezes a gente tem uma herança genética, uma vulnerabilidade que vai encaminhar para esse transtorno, né? Nossa, que interessante. Eu tenho mais perguntas agora, surgiram mais perguntas aqui. E eu quero fazer para você, doutora, depois do intervalo, tá? A gente vai fazer um intervalinho rapidinho para você tomar uma aguinha e a gente volta. E pode mandar sua pergunta aqui, que eu já vi que tem gente até da Itália assistindo. Pode mandar sua pergunta, tá bom? Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br. Clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em quer aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar.
Quando você fizer isso, o centro de aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP. São os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender. Mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Muito bom, de volta aqui com a doutora Giovana Garuti. Olha só, estava conversando com a doutora aqui, essa questão de ser hereditário, né? E antigamente, até por a informação não ser tão fácil, né, tão rápida, tão ágil, as pessoas só tinham aquela ideia dos manicômios também, né, que chegava... Aí eu perguntei para a doutora, tem a ver com isso, né, porque hoje transtorno, antigamente eu acho que as pessoas pensavam que transtorno era os loucos de antigamente, né, eu perguntei para a doutora se tinha alguma ligação com, né, antigamente, o que era o tratado louco, ela me explicou e eu quero... explicar, né, pedir para a doutora explicar para vocês qual é essa ligação dessa falta de informação que as pessoas tinham antigamente, por causa até da tecnologia, que não era tão rápida, né? Uhum. E tinha os hospícios, que hoje não existem mais, né, doutora? Fala um pouquinho para a gente disso. Bom, a gente falou sobre o que é o transtorno e sobre a funcionalidade. A pessoa perde um pouco a funcionalidade dela nas áreas de vida, nos relacionamentos, na área profissional e por aí vai. Então, assim, o que acontecia com essas pessoas antes? Elas eram colocadas em lugares para ficar lá, né? Retira da sociedade, isola e deixa lá. E muitas vezes elas não recebiam o tratamento adequado. Hoje, o que nós temos são hospitais psiquiátricos, que são, sim, necessários, são importantes, mas o tratamento, o manejo que a gente vai ter com esses pacientes é totalmente diferente. O tratamento desse paciente, ele vai ser feito com uma rede, né, multidisciplinar, o médico, o psicólogo, às vezes terapeuta ocupacional, ele vai ser contido naquela crise. Então, se ele está passando por um risco de suicídio e ele não tem uma rede de apoio, é importante que ele vá para um hospital psiquiátrico para que ele receba a medicação, porque ele não vai tomar sozinho, para que ele receba, faça a terapia, porque às vezes não tem condição de ir até a clínica. Quando que vai para esses lugares? Quando está já numa situação mais grave, né?
num caso mais grave. Muitos pacientes com bipolaridade, eles podem atingir um nível de mania em que eles têm delírios, eles podem achar que eles estão sendo perseguidos, eles podem achar que eles são pessoas que eles não são, eles podem ter, até em casos de alucinação. Então, é necessário ter um acompanhamento, não em todos os casos, mas nos casos mais graves, um acompanhamento dentro de um hospital psiquiátrico. Nossa, muito bom. É muito bom saber disso e desmistificar, né? Exatamente. Doutora, tem aqui participações. A Sandra Tokashiki falou que tem que ter medo, sim. Muitos médicos prescrevem medos, né? Acho que ela está falando dos médicos aqui, alopáticos para ansiedade, depressão e insônia, causando outros problemas, inclusive idealização suicida. É necessário ser muito bem orientado, né? Foi o que eu falei com relação ao diagnóstico. Se você tem um diagnóstico correto, se você tem... quais são os critérios para diagnosticar uma bipolaridade? O médico ele tem que fazer um exame completo. Não é, fui no consultório uma vez e daí já saí de lá com diagnóstico. Dependendo dos casos, pode ser, mas num transtorno mais grave, é um acompanhamento que pode durar meses. Vamos testar uma medicação, aí depois essa medicação não funciona, e aí ver o que melhor se adequa para aquela pessoa, né? Então, por isso que realmente é muito importante ter um diagnóstico correto do que está acontecendo com essa pessoa. Doutora, tem... A fé é importante nesses casos? Sempre. Conta pra gente, por quê? Bom, é importante, eu costumo falar isso também, que o nosso coração, a gente separar de uma maneira didática, nós somos um só, mas separar de maneira didática, como a fé, né, ela vai tratar do coração, o psicólogo vai tratar ali da mente e o psiquiatra vai tratar do corpo. Não existe separação real entre essas coisas, nós somos um só. Mas se a gente for pensar em áreas de vida, o que vai ser tratado vai ser nesse sentido, né? Então a fé, ela vai por esse caminho, ela vai tratar o coração, a nossa alma, né? Então, com certeza é importante, muito necessário. Existem estudos científicos que comprovam que se você tem uma espiritualidade, se você tem a fé, né, uma vida espiritual, você consegue lidar melhor com esses transtornos. Não significa que você não vai ter, Sim. porque teu corpo e a tua mente podem não estar saudáveis, mas você pode ter um coração, né, a tua alma saudável, e isso pode te ajudar a lidar com esses transtornos. É verdade. Olha que coisa linda isso, né? E é o que muita gente confunde, né? E traz medo para muita gente por essa falta de discernimento, talvez, né? Porque a fé e a ciência andam juntas, nós já cansamos de falar aqui, né? Doutora, tem também o apoio dos familiares, né? Porque, assim, é muito difícil para familiares que têm pessoas com transtorno de bipolaridade, ansiedade, depressão, lidarem. Como que essas pessoas podem ajudar, de certa forma? É necessário que os familiares da pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, eles estejam envolvidos no tratamento. Se você tem essa rede de apoio, vai facilitar o tratamento, né? Quando a pessoa tem a bipolaridade e o familiar sabe e ele está fazendo um acompanhamento junto com a pessoa, ele vai perceber os sinais que ela vai dar quando ela vai entrar numa fase de mania. Então, ele pode perceber, opa, o que será que está falando aqui comigo agora? Será que é essa pessoa e como ela sempre agiu comigo? Ou será que é um sinal de um transtorno? E aí, se a pessoa explodiu e o familiar, em algum momento ele poderia explodir junto com a pessoa, ele vai fazer uma virada de chave, vai ter mais empatia, vai saber, vai respirar e vai pensar, calma, como que eu posso ajudar essa pessoa? Então, a rede de apoio familiar é fundamental, assim. Olha só que interessante. Tem a pergunta do Jefferson Rodrigues aqui, que ele falou, bom dia, falo de Fortaleza, capital do estado do Ceará, aqui no Nordeste. Minha dúvida é que a ansiedade é um indício de bipolaridade?
A ansiedade. Existem alguns sintomas da ansiedade que podem estar presentes. A questão da taquicardia, a euforia em si, né? Mas é diferente. A ansiedade, eu sempre traduzo a ansiedade como medo. Ansiedade é medo do futuro, medo do que pode acontecer. O bipolar, ele muitas vezes tem até a falta do medo. Ele vai fazer coisas que ele não faria, porque ele tem essa autoconfiança, ele tem uma energia a mais. Então, você pode colocar até em lados mais opostos. Só que é importante ter esse critério diferencial. Depende muito do que a pessoa está fazendo, depende do que vai manifestar. Vai ser manifestado como sinal ali. Mas se for para diferenciar, eu diria isso. A ansiedade ela é um medo e a bipolaridade, num estado de euforia, ela caracteriza até uma ausência desse medo. Doutora, e uma pergunta muito boa que, assim, eu volto a bater nessa tecla. Muitas pessoas têm e não sabem que têm? Sim, muitas pessoas. Van Gogh, por exemplo, ele tinha bipolaridade. Olha. E aí você vai ver, né, uma pessoa extraordinária, né, fez quadros fantásticos. Muitas pessoas, elas vivem e elas vão se aproveitando desses momentos que elas têm e elas conseguem lidar. O problema é que quando vai chegar lá num estágio que já tive uma crise, mas ela foi leve, ela foi contida. E eu olhei aquilo como um estado de elevação, assim, nossa, eu estava muito criativa, eu estava muito animado, e ela vai olhar, que legal, gostei. Mas aí aquilo vai crescendo, vai crescendo. E o que é importante, né? Tem aquele estado de criatividade, animação, e depois vem a depressão. Então, quando vem a depressão, ela vai olhar muito mais para a depressão do que para a euforia. A depressão, ela vai olhar como uma coisa ruim. A euforia, não. Então, ela vai olhar aquilo como uma coisa boa, até chegar num ponto que vai gerar um problema. E o que o remédio faz, no caso? Qual é o efeito do remédio? Tem vários tipos de remédio, né? Não é a minha área, a minha especialidade, né? Quem trata da parte de medicação é o psiquiatra. Então, existem várias medicações. Mas o tratamento para a bipolaridade são os estabilizadores de humor. Ele vou colocar assim, ele não vai permitir que você fique na linha tênue, né? Nem entre a depressão e nem na euforia. Basicamente, o que ele faz é isso. Entendi, olha só. E doutora, isso tem faixa etária para atingir? Tem alguma idade que é mais comum atingir as crises, assim, de... Sim. Existem alguns estudos que mostram que a partir dos 18 anos, a pessoa vai ter a primeira crise de mania ou hipomania, que é essa euforia, e também 60 e 70 anos, porque como tem toda a questão de uma degeneração também cerebral, pode ser que recursos que ela tinha para lidar, não é que não existia bipolaridade, mas ela vai se manifestar nesse momento. Então, recursos que ela tinha para lidar com aquelas oscilações de humor, agora, de repente, ela já não tem mais. Então, aquilo vai se manifestar, mas não significa que já não tinha antes. Como eu falei, tem uma origem genética também. Nossa. E existem gatilhos que vão disparar esse transtorno. Entendi. Você acha que nos nossos dias atuais tem mais casos, aumentou o índice de bipolaridade do que um tempo atrás, por causa da pandemia, até porque a velocidade das informações das redes. Eu comentei ontem que teve um caso de um menino com 11 anos que cortou, um menino tranquilo, amoroso, tal, lá no amigo de infância do meu marido, cortou o fio e se resolveu acabar, né, dar cabo à vida. E essas crianças, a gente tem visto o aumento muito de suicídio, de traumas, assim, de frustrações que não estão sabendo lidar. Você acha que pode ser consequências das redes, do que tem acontecido, da pandemia, ou pode ser um aumento dessas doenças? Existem dois fatores. As pessoas falam mais sobre isso, então
as pessoas vão saber que existem mais casos, então há esse aumento por conta disso. E existe o fator da exposição, o fator da tecnologia, exposição à informação, exposição própria. Então, se antes eu tinha um recurso para ter um comportamento que seja mais maníaco, eu tinha poucos recursos, agora eu tenho muitos recursos. Então, isso vai aparecer mais por conta disso. Nossa, que interessante. Estou vendo os comentários aqui, muita gente gostando, hein, doutora? Muito bom. Tem gente de Sorocaba, Rosemeire de Sorocaba, o Tyson também está com a gente. A Rosemeire falou, bom dia, que maravilha essa entrevista com a doutora Giovana. Parabéns pela explicação tão clara. É verdade, é verdade. Eu falei que ela era inteligente? Que ela é inteligente, né? Deus abençoe e proteja sempre. A Nadir, antes eu era assim, vivia tomando remédio, mas agora tomo os meus devidos cuidados porque eu via que estavam me fazendo mal. Mas tem essa questão também, né, doutora? Chega um momento que trata, pode deixar o remédio. Se conseguiu tratar, tem cura a bipolaridade? A bipolaridade, assim como todos os transtornos psiquiátricos, tem uma remissão de sintomas. Ai, que legal. Então, o gene está ali, mas ele está sendo tratado, ele está sendo, então, o estabilizador de humor, você pode usar por um período de tempo e depois o teu médico vai fazer uma indicação, se precisa ou não precisa. E aí entra a minha área mais específica, que é a terapia. Terapia, o quanto você precisar de recursos para lidar com as suas dificuldades, faça a terapia. Porque isso vai te ajudar a lidar melhor com isso. Eu sou uma terapeuta que dou alta para os meus pacientes. Graças a Deus. A ideia é justamente você conseguir ter uma autonomia, né? Então, quando eu sei o que eu tenho, eu sei como lidar com o que eu tenho. Isso é muito importante. Exatamente. E tem a questão dessa, né, que muita gente tem aquele tabu na cabeça de que a psicóloga vai querer seu dinheiro e vai querer te prender para sempre, assim, que você fica dependente, que a psicóloga não é seu amigo. Só que, gente, isso já mudou, né, já mudou tanto, tanta gente sabe que ajuda, que faz bem, e chega uma hora que não tem como, né, e principalmente, né, quando você está em Cristo, você vai cuidando, não tem como regredir, assim, eu não sei, eu acho, né. Eu acho que tem casos, doutora, por exemplo, se tem um amigo meu que ficou 15 anos com depressão. É muito tempo, né? Mas acontece também. Hoje está curado, está assim, curado, não, está tanto finalzinho da cura, está bem melhor, está funcional, exatamente, está muito bom. Mas a importância de saber que tem casos e casos, mas não podemos deixar de atentar para isso, né? De saber se tem alguém ter ajuda, se for familiar, ter paciência, compreensão, né? Tentar ajudar de uma maneira, né, virar esses gatilhos, enfim. A gente tem que ajudar da maneira que a gente pode, né? Sim. E buscar ajuda. Eu acho que a Bíblia fala muito isso. A gente tem que buscar ajuda em todos os casos, seja qualquer caso, a gente tem que conversar. Fala da multidão de conselhos, fala de buscar alguém, né, pastor, enfim. A gente tem que buscar ajuda. E também quando tem esses casos, né, que está se sentindo... Uma das coisas que eu sei que, dado o transtorno de bipolaridade, quando a crise vem assim, você não consegue dominar aquilo vai te levando assim de crise de medo, mesmo que você saiba que, sei lá, uma coisa na sua cabeça que aquilo não é verdade. Aí vem aquilo e aquilo fica tomando conta de você, você não consegue dominar e mesmo se falarem, alivia, mas você não consegue dominar, por isso que precisa, né, de tratamento e remédio. É como se fosse uma energia, no sentido de energia física mesmo, né, que você tem e que você não consegue, você precisa descarregar essa energia. Imagina, você está fazendo um exercício físico e você está super animado e você está descarregando essa energia. Agora imagina isso 10 vezes mais. É aquela pessoa que acorda 1h da manhã e fala assim, agora... eu vou fazer uma doação de todas as minhas roupas. Eu vou tirar todo o meu guarda-roupa, eu vou fazer uma faxina na casa, aí de repente eu vou ligar para minha vizinha para conversar. Então é uma energia que ela tem que fazer. E ela não consegue lidar com aquilo. Na terapia, ela vai aprender antes que ela chegue nesse momento de que a energia toma conta dela, essa energia física, né? Essa euforia.
ela vai aprender que essa euforia vai dando sinais. Essa semana eu acordei muito mais cedo do que o habitual. Essa semana eu tive dificuldade para dormir. Essa semana eu gritei no escritório do nada, não sei, eu não estava aguentando mais. Aí eu vamos fazer um monitoramento? Quais são os comportamentos que geralmente você tem antes de uma crise? Vamos pensar, um AVC, por exemplo. Um AVC, ele tem aquele momento que ele deu ali. Mas, poxa, eu estou subindo a escada, tô começando a me sentir cansado. Ou então, nossa, minha pressão está alta. Isso é um sinal, isso já é um indício. E na terapia, da mesma forma, você vai pensar, opa, será que eu tenho um problema? E aí eu vou lidar, opa, estou subindo a escada, senti que estou muito cansado, talvez eu precise cuidar disso antes que eu tenha um AVC, antes que eu tenha, no caso da bipolaridade, uma crise dessa euforia. Nossa, que legal. Doutora, tem muitas pessoas gostando. Ó, o Bud falou sensacional, obrigado, mãe EPP. A gente que agradece, né, a doutora, você aqui. Sem vocês isso não teria sentido, né? O Bud falou que faz terapia, é muito bom. A Amethyst falou, belo programa, belo tema, graças a Deus, né? Ana Franco falou, a paz do Senhor, maravilhoso programa. O meu irmão tem problema espiritual e transtorno bipolar, olha isso, né? Que bom, e que a gente possa cuidar, né? Ajudar, ser instrumento. E a Lilaut, bom dia, Lídia Campinas, está falando de lá de Campinas. E Ana Franco falou, Campinas, cidade maravilhosa, São João de Boa Vista. Tem 2 links, viu, gente? Aí tem no outro link, vamos ver se é o outro que eu vou abrir aqui, que sempre aqui, vamos lá. Chegou, o perfil está escrito assim, chegou a hora. Falou, doutora Giovana, estou lhe assistindo da Itália. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Olha que legal. A Sandra falou que tem medo, já li. A Kátia falou, doutora Giovana, as Nayaras estão te assistindo. Que bonitinha, Kátia Nayara. A Neide Monteiro, do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, muito bom. Gente, o Alessandro também falou, bom dia, sou de Belmonte, Bahia, e esse canal é abençoado. Me sinto muito bem assistido sempre. Deus abençoe sua vida agora e sempre. Amém, que benção. Tem o Instagram da doutora, que é doutora, vamos ver, Giovana Garuti, né? Psi, vamos colocar aqui na tela, .psi, né? giovanagaruti.psi, eu vou colocar aqui na tela. Quem quiser também pode falar com a doutora, ela já falou comigo que vai responder lá. Se alguém não tiver Instagram, fala aqui no WhatsApp, né? Quer deixar o telefone? Pode ser, 940 42 38 85, DDD de São Paulo 11. Muito bom, para quem precisar, né, uma carinhosa, uma fofa, gente, eu tô encantada com ela, assim, porque ela é demais, assim, um amor de pessoa, já tinha me falado muito bem, e ela falou assim, porque às vezes tem gente que não tem Instagram, né, eu falei, bonitinha, que coisa linda, doutora, muito linda, você, que Deus continue te usando, com essa sabedoria, com essa inteligência. Você entrou para a faculdade com 15 anos? Com 16? 16 anos. Meu Deus do céu, gente. Olha e só. aí a faculdade de psicologia é muito emblemática, né? Tem muitas coisas. Eu falo, a gente tem que saber filtrar, saber lidar com algumas questões, mas precisamos de psicólogas cristãs, precisamos de psicólogas que... Nós temos a verdade, né? Nesse sentido, nós temos a verdade bíblica, então nós precisamos fazer uma ciência que seja correta, que seja ética. Então... Eu entrei na faculdade de psicologia com 16 anos, tranquei, porque daí tive essa crise, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo aqui? E daí eu me encontrei, eu falei, não, eu preciso estar aqui, eu preciso entender melhor o que é isso. As pessoas precisam, né, de bons psicólogos nessa área. Verdade. Então foi o que me fez continuar e estou aqui. Que coisa linda, amém. Eu achei de uma formosura, de uma sapiência, isso que você falou, entendeu? Precisamos de psicólogas cristãs, precisa mesmo. Em todas as áreas a gente precisa de cristãos, né? Firmados na palavra, enfim. Doutora, você é um presente de Deus. Obrigada por estar aqui conosco. E eu quero pedir para você deixar um recado para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Bom, eu acho que o mais importante de toda essa conversa que a gente teve até aqui é de você saber pedir ajuda. A gente sempre fala, né?
peça ajuda, mas às vezes existem muitas crenças sobre pedir ajuda. Eu vou atrapalhar, eu vou ser um peso, ou alguma coisa nesse sentido. E existem pessoas que estão dispostas. Às vezes são só pensamentos da sua cabeça. Existem pessoas que estão muito dispostas a te ajudar. Então, se você ouviu tudo isso, se você se identificou com alguma coisa, peça ajuda. Nossa, que bênção, doutora. Obrigada em nome do Banho EPP, em nome da EPP TV, em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que Deus continue te usando. E eu amei que seja o primeiro de vários. Se você aceitar, a gente faz outros temas, outros assuntos, né? A gente conversa depois, mas obrigada mesmo por ter vindo. E eu quero te convidar para assistir conosco agora o nosso Ponto de Vista, que é um quadro onde vários colunistas de pontos de vista diferentes, em áreas diferentes, trazem um ângulo de vista para a gente ver. E hoje é o Ilnara falando sobre saúde. Vamos assistir juntas? Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom? A dica de hoje é 4 benefícios do suor. Claro, às vezes a gente se incomoda de suar, de transpirar muito, mas suar tem os seus benefícios. Eu vou contar para você 4 deles. Número 1, ajuda no controle da temperatura corporal. Tanto é que a gente chama ele de sistema ventilatório, porque se está muito quente, então você começa a suar, a transpirar, para ajudar a regular a temperatura interna. E isso é muito bom. Ponto número 2, alivia o estresse. Dá aquela sensação de alívio, de calmaria, principalmente depois de alguma intensidade tensa que você fez, como a musculação, a corrida, luta, também colabora muito para você ficar mais calmo. 4, elimina as toxinas do nosso corpo. Muitas vezes, por exemplo, se você ingeriu álcool ou se você tomou aquela cerveja, quando você transpira, ajuda muito a eliminar o álcool. E, consequentemente, você vai ter que tomar água para você se reidratar. Mas está aí um dos benefícios de você suar. E, número 4, ajuda na regeneração da pele. Por quê? Porque tem substâncias que aceleram a regeneração dela. Então, o suor também colabora para você ter uma pele muito bonita. E eu espero que você tenha gostado da dica de hoje e compartilhe com as pessoas. Até mais! Muito bom, né, dica? Você viu que bonita o efeito que o suor tem na pele para deixar até mais bonito essa? Não sei se você sabia, né? Mas a gente aprende cada vez aqui com um ponto de vista, um ângulo diferente, né? Hoje, o Ilnara, obrigada, querida, pelas suas indicações. Que Deus te abençoe. E agora, para você, quero dar um recadinho para você que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpas, né? Sem aquela marca de mãozinha. Pois é, com a tinta da Quali Vinil Ultra Lavável, você não precisa se preocupar com isso. Com fácil aplicação, ela permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade da pintura. E ela possui um ótimo rendimento ainda, olha só, rende bastante, né? E grande poder de cobertura, e você pode adquirir pelo site qualivinil.com.br. A nossa dica para você se inspirar, transformar e decorar. Use aí Quali Vinil, tá bom? Muito bom, gente. Nossa dica do que a gente confia, né? Senão, não dá para indicar. E vamos lá para o nosso Minuto Curioso. Tem curiosidades interessantes aqui para você. Curiosidades, 10 curiosidades sobre a bandeira do Brasil. A bandeira atual é inspirada na bandeira do Brasil Império. O Brasil, olha só essa bandeira atual, olha que coisa linda, gente. Ela é inspirada na bandeira do Brasil Império. O Brasil já teve 13 bandeiras oficiais, já teve 13 bandeiras oficiais. 13 bandeiras oficiais. A gente pensa que é só aquela, né? Olha só, outra curiosidade. Por pouco que a nossa bandeira não foi uma imitação da norte-americana. Já pensou? Ah, meu Deus. Por pouco que a nossa bandeira não foi uma imitação. Olha aí, ó, tá aparecendo na tela, uma imitação da norte-americana.
Quarta curiosidade, a esfera azul representa o céu da capital em 15 de novembro de 1889. Olha aí, que interessante. A esfera azul representa o céu da capital em 15 de novembro de 1889. Pensar que no dia 15 de novembro de 1889, o céu estava dessa cor, né, do azul da bandeira. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Dicas para você aqui de curiosidades, né, para você ficar por dentro. A fonte dessas informações é opovo.com.br. Muito bom. E fica aqui sempre informações para você ficar por dentro, né? E outra novidade que eu quero falar para você ficar por dentro, é para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Eles são acabamentos que foram diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade e a tecnologia exclusiva e precisão alemã garante uma customização única. Confira mais detalhes nesse vídeo que a gente tem preparado para você. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Pode acessar ali, ó, fingermorumbi.com.br ou Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Tem o WhatsApp para quem prefere informação ali no WhatsApp, que é o 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados, tá bom? Nossa indicação aqui para você, porque a gente indica o que a gente confia, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais informações, mais quantidade de conteúdo edificante aqui para você, tá bom? Bom, além do atendimento que nós fazemos aqui no Centro de Aconselhamento, nós apoiamos com cursos, palestras e treinamentos específicos, procurando estar presente por meio de nossos conselheiros em cada sociedade interna da nossa igreja. E nós damos suporte para que haja uma cultura de cuidado mútuo e evangelismo. Hoje, o Centro de Aconselhamento tem sido um suporte também para outras igrejas, apoiando em atendimentos específicos. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões.
As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada, isso mesmo. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E entre os cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano, e tem muito mais cursos, né, que você pode conferir aonde? No site Pinheiros, aqui ó, ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros, e é simples, faça sua matrícula e já escolha o seu. Tem muitos cursos, tá aí com um tempinho? Escolhe um curso para você fazer aí à distância e outra. Os preços dos cursos estão bons, viu? Vale a pena investigar, vale a pena ver, tá aí querendo crescer, querendo se aprofundar, tá bom? Um conteúdo cristocêntrico de qualidade para você se aprofundar. Muito bom, gente. E agora vamos ver quem está de aniversário hoje? Dia 22 de março, parabéns para o Bruno Neves de Souza, o Edman Coimbra, a Eliana Bonilha, a Fabiana Pereira, o Cabura Elcurde, a Kátia Morales, o Lucas Gontijo Fernandes, a Luciana Ávigo, a Rita Paládia, a Sônia Souza, a Sueli Santos e a Zenilda Sega. Que Deus abençoe muito você, tenha um excelente dia, com a graça de Deus, né? Agradeça o que Ele fez, faz e fará na sua vida, que seja um dia de agradecimento, de gratidão, né? Comemore aí com quem estiver perto de você, se não tiver ninguém, agradeça mesmo assim, né? E sinta que você é amado, cuidado por Deus, que Deus te abençoe muito. E para você que está em casa, que eu também não falei aqui, mas está de aniversário, receba também o nosso abraço, nosso carinho aqui do Manhã IPP, da IPP TV para você. E eu quero também agradecer todas as pessoas que participaram aqui conosco ao vivo, deixando seu recadinho, e quero agradecer porque a sua presença é muito importante, tá bom? É muito bom estar na sua companhia todos os dias. A Kátia, a Neide, lá do Rio de Janeiro, a Sandra, o Alessandro, a Cineide, muitas pessoas. Gente, aproveita e se inscreve aqui, tá vendo esse númerozinho aqui, ó? A gente quer chegar em 1 milhão e você pode ser um missionário online, você pode ajudar a IPP-TV, né? Tem 2 formas de ajudar, né? Tem 3 formas. 4, você pode ser voluntário, que não sei se pode ser voluntário, né? Acho que pode, enfim. Você pode orar por nós, pode ajudar ofertando, né? Ser um missionário online, né? Ofertando qualquer valor na conta nossa da igreja, da Junta Missionária de Pinheiros, mas colocando os 10 centavos atrás para a gente identificar que é da igreja. Também você pode ajudar como? Além de orar ou ofertar um valor que, sei lá, Deus tocar no seu coração, você pode também se inscrever no canal, né, gente? Se inscreve no canal, compartilha e pede para as pessoas se inscreverem, que assim você vai estar ajudando também, porque a nossa intenção é alcançar mais vidas, né? Quero dar um abraço também para Neide Monteiro, para o perfil Chegou a Hora, que está lá da Itália acompanhando a gente, o Alessandro lá da Bahia, a Cineide, e tem muito mais pessoas acompanhando a gente. Quero deixar um abraço para você, agradecer sua companhia. E fique agora com Notícias do Bem, com Roberto Quirino, Tainá Félix, que só notícia boa, notícia de qualidade para você, enquanto vai fazendo seu almocinho aí, ou almoçando, né? Já vai ouvindo as notícias, porque a gente precisa ficar informado, né? E aqui tem informação de qualidade para você, tá bom? E eu espero por você amanhã, aqui ao vivo, às 10 horas, não esquece, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.